Olá, colegas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento em que você for assistir esse vídeo. Eu sou o professor Davi Barbosa, estou aproveitando este momento para poder falar com vocês sobre materialismo histórico dialético. Eu tenho vivido muito na estrada, bem em função disso, eu decidi aproveitar um pouco do tempo que eu estou dirigindo para discutir alguns assuntos importantes e pertinentes na área das ciências sociais, do serviço social e outros campos correlatos da ciência, dos estudos. Hoje eu sou o feliz, orgulhoso professor de 17 mil alunos a nível de Brasil na plataforma Ideia Criativa Cursos. Isso para mim é um motivo de muito orgulho. É um orgulho que eu posso dizer que tenho muita satisfação em ter essa quantidade de alunos. Então, materialismo histórico dialético. Para a gente discutir sobre materialismo histórico dialético, é importante, antes de tudo, situar no campo da ciência o que é materialismo histórico dialético. São três palavras que se complementam entre si. Elas são complementares, mas também são, no contexto semântico, também apresentam características únicas de cada uma delas, ao mesmo tempo que se cruzam e se complementam, se completam. Não teria como falar desse assunto sem usar de forma completa as três palavras. Então, a forma mais eficiente de discutir esse assunto de forma séria é juntar as três palavras e tentar argumentar, raciocinar, pensar, refletir, deduzir, sintetizar todo o assunto. Então, materialismo semântico, na questão semântica, tem relação com as construções materiais, as transformações que o homem pode produzir sobre a natureza, produzindo bens de consumo, quer sejam bens materiais, bens intelectuais, se bem que no início da discussão do materialismo histórico só se pensava em bens materiais, a transformação da natureza para produzir um subproduto originado do trabalho empregado na transformação de uma matéria, de uma determinada matéria-prima. Hoje já a discussão já está mais madura, ela tem evoluído bastante nesse sentido, então não se considera mais apenas a transformação de materiais sólidos, mas a produção intelectual também é trabalho. Então, ela também transforma a natureza, não diretamente, mas transforma a maneira de pensar e influencia no modo de fazer. Então, a primeira parte da compreensão é o materialismo, que é a transformação da natureza em bens de consumo, quer sejam intelectuais, quer sejam materiais sólidos, materiais filosóficos. Então tudo isso é materialismo histórico, porque é a construção dessa transformação durante o período histórico. E dialético é a capacidade de você discutir, analisar e refletir dentro dessa construção material histórica, no período histórico atemporal do presente, passado e futuro, ou passado, presente, futuro e vice-versa, né? Caminhando aí em todos os sentidos, buscando compreender o que seja. Então, o materialismo histórico tem relação com o trabalho. Para estudar materialismo histórico, precisa se compreender o que é trabalho e como o trabalho influencia as pessoas. É preciso também entender a cultura, pensar que a cultura é parte, e aí eu preciso separar aqui o termo cultura do termo conhecimento, do termo intelectualidade ou inteligência, que são coisas que se complementam, mas que também são diferentes. Então, discutir materialismo histórico e dialético tem que se pensar cultura, dinheiro, né, a parte da economia, trabalho, inteligência, conhecimento. E nas transformações também é preciso pensar, assim, me lembrei de mais uma palavra aqui, é preciso pensar a questão da herança, né? Herança patrimonial, herança cultural, herança intelectual e todos os tipos de possibilidades que o termo herança possa produzir, possuir, desenvolver filosoficamente. Então,
Para definir um pouco esse entendimento, eu vou contar um pouco da minha história para vocês, né? Eu faço parte de uma construção dialética, do materialismo histórico. Ele influenciou a minha vida de uma forma muito profunda. Quando eu comecei a entendê-lo, a minha vida mudou depois que eu entendi o materialismo histórico dialético. Me situei no tempo e entendi o que é que eu tinha que fazer para poder crescer socialmente, para poder desenvolver a minha vida material, né? A questão da propriedade, da intelectualidade, da prosperidade propriamente dita. É importante isso, para mim fez muito bem. Vamos lá. Então eu pesquisei o máximo que pude sobre a minha genealogia, os meus ancestrais, e voltei muitos anos no passado em busca de informações para entender a história da minha família e compreender o materialismo, a construção material da minha família, porque que meu pai era extremamente pobre, analfabeto, extremamente alienado. Queria entender o motivo disso. Então, e aí eu cheguei até na raiz paternal, ancestralidade paternal, até conseguir chegar até o meu bisavô. Meu bisavô era do Rio Grande do Sul e meu bisavô era filho de bugre, né, que lá é chamado bugre, uma mistura de índio miscigenado. E ele foi filho ele foi um filho bastardo de um fazendeiro com uma bugra, uma miscigenada. Aí aconteceu que o pai dele, que era o fazendeiro, não assumiu, na época dos grandes latifundiários, não assumiu a paternidade. Então ele se tornou aí, até esse período, ele já nasceu numa família pobre, nasceu sem um pai que o assumisse. E aí minha bisavó, né, que depois, minha tataravó, né, no caso, que seria a mulher que foi esposa desse cidadão, desse fazendeiro, esposa não, que engravidou desse fazendeiro, né? A condição como ela engravidou, não consegui descobrir se foi violentada, se foi... Normalmente é assim, né? Abuso de autoridade, abuso de poder financeiro. Normalmente essas histórias se desenvolviam assim, mas eu não tenho como provar isso. Eu só consegui chegar até esse ponto. Não sei se eles tiveram um caso de amor, enfim, ele não assumiu. Então meu bisavô já cresceu nessas circunstâncias, do lado paternal. E depois ele se casou também com uma mulher pobre, também analfabeta. Ele era analfabeto. A minha bisavó por lado de pai, por parte de pai, e por parte do meu bisavô materno também era analfabeto. E moraram no Rio Grande do Sul. Em função disso tiveram um filho que veio a ser meu avô, que é o pai do meu pai, né? Também analfabeto, que nasceu ali na região de Vacaria, no Rio Grande do Sul. E depois eles vieram para o Paraná. Meu pai nasceu em Vacaria e eles vieram para o Paraná. E meu pai nasceu em 32, eles vieram para o Paraná em 38. Meu pai tinha 6 anos, não, 38, meu pai tinha 6 anos, eles vieram para o Paraná. E aí, no Paraná, meu bisavô não demorou muito tempo, ele era, além de analfabeto, era alcoólatra, minha família sempre foi muito trabalhadeira, isso aí, né, é histórico, sempre gostaram muito de trabalhar, sempre amaram muito o trabalho. Nunca conseguiram construir nada, porque historicamente eles não tinham um patrimônio intelectual, cultural, para construir alguma coisa. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Então sempre foram muito pobres, e a partir daí meu avô faleceu. Meu avô faleceu e meu pai, ainda muito jovem, sendo o filho homem mais velho de 18 filhos, né, todos analfabetos, meu pai teve que assumir o sustento da casa. Ainda jovem, ele trabalhou por muitos anos para sustentar os irmãos mais novos, junto com a minha avó. Então, em função disso, quando ele conseguiu se desvencilhar, ele não possuía nada, minha avó não possuía nada, não havia herança cultural, não havia herança de conhecimento, não havia herança patrimonial, só havia pobreza. Pobreza intelectual, pobreza patrimonial, cultural. E aí meu pai casou-se pela primeira vez, não deu certo. Depois ele conheceu a minha mãe, numa situação bem complexa também. E aí eu nasci também, filho de uma mulher que também era analfabeta. Eu não fui registrado no nome da minha mãe, eu fui registrado no nome da minha madrasta, que 7 anos depois que meu pai deixou a minha mãe, ele se juntou com ela, ela já tinha 2 filhos, enfim. É uma história de analfabetismo, de alienação,
de violação de direitos, de pobreza extrema. Meu pai e os 27 filhos que ele fabricou pelo mundo, cada um num canto, todos analfabetos até hoje. E eu fui analfabeto até os 19 anos e meio de idade. Analfabeto de pai, mãe, avô e bisavô. Então, eu falei aí o lado do materialismo histórico dialético do meu paterno, o materno. Eu descobri bem recentemente, porque eu não tinha contato com a minha mãe, porque a minha mãe tem transtorno mental até hoje. E já tinha na época em que eu nasci, também analfabeto, a mãe, os avós também analfabetos, e aí vai até onde eu pude descobrir, todos de origem pobre, extremamente vulnerabilizados, sem possuir bens, herança para transmitir para os filhos, quer seja material, quer seja cultural, intelectual. E aí chega em mim, também seguindo a mesma linhagem dentro do materialismo histórico dialético, sem eira e nem beira, como diz o ditado popular. Só que eu decidi, aos 19 anos e meio de idade, que eu queria mudar a minha vida. Acordei, amadureci um pouco cedo, comecei a trabalhar aos 6 anos de idade. Então, eu morei nas ruas, dormi em cima de papelão, casa abandonada, fui menor de rua abandonada e conheci todo tipo de violência que as ruas oferecem. Então, eu passei por todo tipo, eu morei na favela, nasci numa parte da minha vida, eu nasci numa favela, cresci numa favela, então eu vivi minha vida entre favela e o campo. Ou eu estava nos campos, nas regiões mais distantes do campo, trabalhando para me manter, ou eu, quando estava na cidade, estava na favela. Então, eu sei o que é favela, eu conheço favela, não é como esses mauricinhos da internet que comentam sobre as expressões da questão social e até acadêmicos e não conhecem, nem estudam para conhecer a parte científica do materialismo histórico dialético e nem conhecem na prática o que é a favela. E com 19 anos e meio eu resolvi começar a estudar. Então, eu fiz o supletivo do ensino fundamental, depois eu fiz o supletivo do ensino médio e depois eu fiz o Enem. Né? Quando surgiu o Enem, eu fiz o Enem. Eu passei no Enem com uma média boa, razoável, e aí eu concorri uma bolsa do ProUni, um programa social do governo, e eu fui aprovado para estudar numa universidade privada através do ProUni. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que é impossível que uma pessoa que vem de uma situação geracional, ancestral, de violação de direitos, de vulnerabilidade, de pobreza, em todo sentido, é impossível que ela consiga competir a nível acadêmico para disputar uma vaga numa faculdade com uma pessoa que veio de uma família socialmente bem colocada, financeiramente próspera ou razoavelmente próspera, que tenha realmente uma estrutura, pai, mãe, filhos, que desfrutem do desenvolvimento afetivo. Então eu não tive afetividade, não tive patrimônio cultural, não tive patrimônio intelectual, não tive conhecimento, não tive acesso a bens materiais. A mim foi negado tudo. Tudo que eu construí e possuo hoje, com a ajuda de Deus, que sem Deus não somos nada, tudo que eu possuo hoje, eu possuo em função de ter construído com trabalho, construído com muita luta, mas acima de tudo, porque me deram oportunidade, porque eu não tinha como concorrer com aqueles que seriam meus rivais, tanto no mercado acadêmico, no mundo acadêmico, como no mercado de trabalho, se não tivessem me dado a oportunidade. A oportunidade traz a equidade, a igualdade e a equidade, condições de acessibilidade iguais. Eu terminei o ensino fundamental e quando eu terminei eu sabia algumas coisas, conhecia a língua portuguesa de forma bem superficial, matemática de forma bem superficial, física e química também de forma bem superficial, porque quem faz supletivo não tem como aprender, por exemplo, como uma pessoa que desde criança estudou em escola particular, teve escola boa, acesso a computador, acesso a tecnologia, acesso a livros. Às vezes eu fico pensando, as pessoas criticando quem mora na favela porque canta funk e tem um vocabulário reduzido. Gente, mas se uma criança nunca conseguiu colocar a mão num livro de Shakespeare, como é que você espera que essa criança conheça Shakespeare? Não tem como. Toda a linguagem que ela tem, todo o conhecimento que ela tem é oriundo de um mundo raso, superficial. O vocabulário dessas pessoas não chega a 500 palavras.
palavras de origem técnica, palavras que têm um significado mais amplo, não chega a 500. Então é impressionante, não tem como você cobrar isso dessas pessoas. Então, analisando a questão do materialismo histórico dialético, você faz a comparação do indivíduo, você estuda a realidade do sujeito e a partir desse estudo você faz uma análise do sujeito e cria um contexto para explicar, não é justificar, é explicar como as coisas se organizam, se orientam. Então, como é que uma pessoa pode gostar de trabalho se toda vez que ela precisou de trabalho ela não encontrou? E quando encontrou o trabalho foi para ser explorado, trabalhar muito e ganhar muito pouco, ver as pessoas lucrando com o seu trabalho e ela ficando apenas com as migalhas. Então não pode se esperar que o povo brasileiro goste de trabalho. A imensa maioria vive assim, viveu assim e vai continuar vivendo assim ainda por muito tempo, até que as pessoas acordem. O trabalho no Brasil não é valorizado. O trabalho das pessoas, a coisa no Brasil é valorizada. O bem material no Brasil é valorizado, mas é valorizado apenas para aquele que tem condições de possuir. Então a pessoa não gosta de trabalhar. Por que não gosta? Porque o trabalho funciona como o chicote do capataz, nos tempos escravos, funciona como a chibata, é um castigo. Você trabalha muito e ganha pouco. Como é que eu posso ganhar um trabalho se eu não posso usufruir, gostar do trabalho, se eu não posso usufruir do bem produzido? Outros usufruem por mim. Quem não trabalha ganha mais do que eu, quem não se esforça chega primeiro. Enfim, é uma questão também da meritocracia aí, mas a meritocracia precisa ser entendida no contexto social e não analisando também a acessibilidade, as possibilidades de acessibilidade. Não pode esperar que uma pessoa tenha mérito se ela não teve acesso às mesmas características de igualdade e oportunidade que os outros tiveram. Se a pessoa tem mais oportunidade, ela tem mais qualidade, mais possibilidade de vencer na vida. Então não pode se esperar que alguém goste de trabalho se o trabalho para ele sempre foi um castigo, nunca trouxe benefício, só exploração e fome. Morreu trabalhar, meu pai trabalhou 84 anos. No fim da vida, se eu não tivesse comprado um terreno e construído uma casinha para ele, ele teria morrido na rua, ele teria passado fome, teria morrido como um indigente. Enriqueceu famílias, trabalhava muito, as mãos de meu pai eram muito calejadas, sempre trabalhou muito, mas ele não sabia, ele não gostava do trabalho, ele trabalhava muito, mas não gostava. Outra coisa, ele também não sabia administrar dinheiro. Por que que não sabe administrar dinheiro? Porque não tem dinheiro para administrar, sempre tem mixaria, migalhas. Então a pessoa que desde criança não tem contato com dinheiro, só com miséria, como é que vai aprender a administrar dinheiro? Como é que vai comparar uma criança que recebe todo mês 100, 200 reais de mesada dos pais para uma criança que uma vez a cada 4 ou 5 meses recebe R$1, R$2 dos pais, uns centavos, moedas que sobram? Não tem como comparar. Então essa criança ela não pega entendimento do que seja dinheiro, não aprende a administrar dinheiro, porque não administra-se aquilo que não se tem. Então o princípio da alienação vem da questão da pessoa não conseguir gostar de trabalho, porque o trabalho é um instrumento de sofrimento. O segundo princípio da alienação é a pessoa não conseguir entender o dinheiro, administrar o dinheiro, aplicar o dinheiro, poupar o dinheiro. Então você vai chegar na casa de uma pessoa alienada, ela compra um frango que poderia ser dividido pelo menos em 4 porções e dá para fazer 4 refeições, ela cozinha o frango todo de uma vez só e come todo de uma vez só, e nas outras vezes ela come sem ter proteína, porque ela não conseguiu desenvolver a capacidade desse entendimento do que seja, essa perspectiva da economia, de gerar esse bem, de administrar esse bem. Então o que é que para onde nós vamos nessa situação? Nós vamos novamente analisar o mesmo quadro que se repete continuamente na vida das pessoas. E aí a gente chega no outro ponto. Primeiro eu falei do trabalho, no materialismo histórico do trabalho, materialismo histórico dialético, dinheiro, e agora vem a questão cultural. Uma criança que vive numa família com intelectuais, que tem livros, que tem costume de ler livros, que tem hábito da leitura, automaticamente ela absorve esse comportamento, esse hábito
de seus pais, da leitura, a linguagem falada, o vocabulário mais extenso, mais rico, ela já vai sendo educada socialmente, culturalmente, dentro de casa, pela própria convivência. Mas se você é oriundo de uma família extremamente vulnerabilizada, que tem um vocabulário reduzido, conhecimento cultural muito pouco dinheiro, pouco acesso a livro, quase nenhum, de repente até analfabetismo completo ou funcional, e a criança cresce naquele meio ali com vocabulário reduzido, ela não tem como se desenvolver igual a uma outra criança que vem de um mundo, de um contexto totalmente diferenciado, de um contexto totalmente cultural, uma família que tem 3, 4 mil palavras técnicas no vocabulário e experiência com livros e conhecimento. Então a cultura começa a se construir dentro de casa. Além disso, além desse primeiro aspecto, que é o primeiro contato com a cultura, é a vivência e a convivência, vem a questão também das escolas. Aí o filho dessa família, que tem condições financeiras, a criança já aprende a gostar do trabalho, porque o trabalho dá retorno. Ela aprende a gostar de dinheiro e a administrar dinheiro, porque o dinheiro sempre está circulando nas mãos dos pais e, consequentemente, nas suas mãos. E aprende a desenvolver a cultura, porque tem acesso a bons filmes, a bons livros, tem acesso a boa escola, vai ser matriculado numa escola particular, vai estudar, mesmo que seja numa escola pública, mas ela já está à frente em função de já ter construído o seu ideário. A criança começa a aprender a falar com a família com um vocabulário mais extenso, uma cultura mais desenvolvida, com comportamentos mais adequados. E normalmente quem tem mais estabilidade financeira, cultural, também tem a condição de desenvolver a afetividade. E aí a gente vai chegar nesse ponto, materialismo histórico, dialético, afeto, afetividade, né? Que é o próximo ponto. Então, mas voltando para a questão cultural. Então, aí a criança não tem como ela concorrer com a outra, o jovem, o adolescente, não tem como concorrer com o outro que vem de uma situação totalmente diferente, que já vem de uma geração que os pais eram intelectuais, os avós, os bisavós, e agora vai concorrer com o outro que os pais, os bisavós, o tataravô era analfabeto, o bisavô era analfabeto, o avô era analfabeto, o pai era analfabeto, ele quase analfabeto, não tem como. Aí a gente chega na questão da afetividade. Uma família que vive constantemente sob pressão, não sabe nem o que vai comer amanhã, não sabe se no final do mês vai conseguir pagar a conta, se vai conseguir um emprego, não vai ter condições de desenvolver a afetividade tal qual uma família que tenha estruturas emocionais, sociais, mais bem construídas, mais bem arraigadas, mais segurança alimentar, segurança financeira. Tudo isso leva à questão do desenvolvimento da afetividade. A alienação também acontece por falta de afeto. Principalmente acredito e defendo muito essa tese de que o afeto, a falta de afeto, é a principal causa da alienação. Leva a pessoa a perder a identidade. Quando a pessoa perde a identidade, tanto faz morrer como viver. Tanto faz fazer o mal, estuprar, violentar. Ela perdeu a identidade, ela não tem pertencimento. Ela vai para a internet, cria um perfil na rede social, mas não consegue colocar o nome, o próprio nome, o nome da família, porque ela não tem identidade. Então ela é a tal da menor, o tal do menor, o tal do não sei o que, o zica, né? O probleminha, e por aí vai, porque não tem prazer em ter uma identidade, porque não possui a identidade. O sobrenome da família não significa nada. Por que não significa? Porque não existe afetividade. Não existe cultura, não existe patrimônio histórico. Ele existe a partir do seu nascimento. E se perguntar o que ele foi ontem, ele não sabe. Se perguntar qual é a perspectiva de ser amanhã, também não sabe. Qual é o objetivo, qual é o sonho, o ideal a se alcançar, também não sabe. Então, aí é a questão da afetividade. Materialismo histórico dialético, ele existe em função de a gente estudar e refletir a respeito do afeto nas transformações das relações sociais. Então o afeto é importante, o conhecimento do dinheiro é importante, o amor ao trabalho, desde que esse trabalho lhe dê algum retorno de fato e não seja um instrumento de alienação, é importante. A cultura é importante. E aí nós chegamos à questão da inteligência. A inteligência muita gente tem. Não é necessário você ter conhecimento para ter inteligência. A inteligência não tem relação com o conhecimento. A inteligência tem relação com a capacidade que você tem de utilizar o conhecimento. A inteligência, tem gente muito inteligente, mas que tem pouco conhecimento. E por ter pouco conhecimento, não sabe lidar com a vida. É possível que exista gente extremamente inteligente, ainda assim alienado?
Com certeza. Por quê? Porque a inteligência sem o conhecimento não é suficiente. Você precisa ter o conhecimento para poder utilizar a inteligência. Eu sou inteligente, tenho mais capacidade para absorver o conhecimento, tenho mais capacidade para lidar com esse conhecimento, mas se eu não tivesse o conhecimento ou a possibilidade de conhecer tal coisa, essa ou aquela item, esse ou aquele objeto, essa ou aquela experiência, minha inteligência ficaria comigo só. Eu seria bom de argumento, dentro da rasura do conhecimento que eu possuísse, mas não avançaria além disso. Nós temos perdido muita gente extremamente inteligente no mundo, porque elas não têm tido oportunidade de acessar o conhecimento, porque a inteligência transforma o conhecimento. Já tem gente que tem muito conhecimento, mas não sabe o que fazer com ele, porque não é inteligente, não sabe como lidar com esse conhecimento, aplicar esse conhecimento, transformar esse conhecimento em oportunidade, transformar esse conhecimento em soluções, quer sejam soluções no mundo material dos homens, no mundo social, ou soluções científicas, acadêmicas, não sabe transformar esse conhecimento. Então, para essa pessoa que tem pouca inteligência, o conhecimento não serviu. Agora, a própria inteligência também, ela pode, já ficou comprovado isso por muitos estudos, ela se transforma. Uma pessoa pode ser pouco inteligente, com o tempo aprender a desenvolver a inteligência. A inteligência é desenvolvível, ou seja, ela é possível de ser melhorada. É a capacidade de você lidar com as circunstâncias e encontrar soluções por meio do conhecimento. Então, recomendo aqui para vocês também assistirem o vídeo, a longa-metragem Raízes. Passou recentemente aí nos canais de televisão, mas você pode encontrar ela aí na internet, e de repente aí você pode assistir ou comprar mesmo o DVD Raízes, para você entender como é que funciona o materialismo histórico. Bom, tendo dito isso, então vamos analisar agora o materialismo histórico relacionado aos povos, né? As etnias. Eu sou descendente, como já disse aqui, de índio. Então, como é que pode se esperar que um índio ou um descendente de índio direto possa ter a mesma oportunidade que um branco dentro das construções históricas do materialismo dialético? Não se pode esperar que isso aconteça, a menos que algum tipo de oportunidade no caminho tenha sido oferecido para estabelecer a equidade e a igualdade. Não se pode esperar que um negro descendente de escravos que mora aqui no Brasil tenha a mesma capacidade hoje de disputar, concorrer no mercado de trabalho, no mercado acadêmico, que um de origem, uma pessoa branca, que veio de uma herança boa, que veio de uma construção histórica diferenciada, de uma construção histórica cultural, patrimonial, material, de trabalho, etc. Não há como esperar isso. Então, se você assistiu a longa-metragem Raiz, você vai ver Kunta Kinte, né, um dos personagens, o personagem principal, o protagonista, Kunta Kinte. Você vai ver, ele tinha uma vida boa na África, suas famílias, ele é trazido para escravizado, e aí a sua história se desenvolve a partir daí numa perspectiva bastante avassaladora, mostrando como funciona o materialismo histórico dialético. Seu filho é escravo, o filho do seu filho é escravo, e assim vai, continua a história. Aí o negro escravizado perde a sua identidade, vem para um país que não fala o seu idioma, perde a sua família, é separado da sua família, é utilizado apenas como reprodutor de filhos para serem novos escravos, não tem direitos, e cresce, constrói a sua história com base pura e simplesmente na violação do direito. Desenvolve aí um patrimônio cultural violado desde a sua origem, desde a sua raiz, né? Então, ele já vem de lá e perde a sua cultura. Se ele sabia alguma coisa lá, ele é estimulado a desaprender o que fazia. Se ele defendia a liberdade lá, aqui ele vem e se revolta por ser escravo, e aqui ele vai pro cacete, pro pau de arara, pro tronco, pro pelourinho, até desaprender o que é a liberdade, até se tornar um capacho, um escravo, até se tornar realmente alguém subserviente, até se submeter à ordem estabelecida no lugar onde está. E aí, o que se esperar de uma situação como essa? Alguém que acaba, depois de um tempo, você vai ver, Kunta Kinte tem um pé cortado, apanha muitas vezes, tenta fugir muitas vezes, mas não consegue, pois o seu filho já nasce mais submisso, ainda com o espírito de rebelião herdado do pai, né? Porque ele tinha uma identidade. Então o filme mostra muito essa questão da identidade, né?
você tem um nome. É uma coisa impressionante. Eu assisti esse filme e eu chorei, porque a identidade é uma coisa tão expressiva, né, que as pessoas perdem no caminho, e quando elas perdem, elas se tornam monstros. O produto hoje das expressões da questão social, da violência, da criminalidade no Brasil, é fruto disso, de pessoas que perderam a sua identidade, que não se importam em matar ou morrer, que não tem mais vínculo nenhum com nada nessa vida, apenas com a possibilidade de tirar algum benefício de alguém, de alguma maneira, para poder se igualar socialmente. Então, recomendo muito que vocês assistam. É uma espécie de documentário, longa-metragem, filme, série. Eu não sei nem bem explicar o que é. Eu assisti muitos capítulos dele. Enfim, muito bom para entender o materialismo histórico dialético. Aí a gente poderia, por exemplo, pensar a imigração para o Brasil dos japoneses, né? Poderíamos pensar a imigração para o Brasil dos italianos, dos alemães. Por que existe essa diferença? Por que um japonês vem para o Brasil e prospera? Por que os negros vieram para o Brasil e não prosperaram, né? Historicamente falando, né? Tomar cuidado aqui para não cometer nenhuma linguagem racista, preconceituosa. A gente tem que estudar, são temas complicados que a gente tem que mexer neles. Então, se eu disser alguma coisa que pareça, não é a intenção. Quero que você entenda bem. Porque o japonês vem para o Brasil, ele vem livre, ele não vem escravo. Ele chega aqui, ele tem oportunidades. E ele já traz a cultura de lá. E a cultura que ele traz não é morta. Ela não é assassinada pelo chicote, pela chibata. Ele mantém a sua cultura. E mantendo a sua cultura, ele traz o conhecimento. Ele mantém o conhecimento, mantém a sua identidade. Não é tirado dele, né? Então ele constrói bens, ele transforma a natureza, ele ama o trabalho, ele é extremamente pragmático, ele traz isso da sua cultura. Ele sabe plantar, ele conserva todos os conhecimentos que tem, mantém esse conhecimento. E através dessa manutenção, ele prospera aqui no Brasil. E vem o italiano para cá, o imigrante, a mesma coisa. Ele vem, eles se unem, os seus direitos não são tirados, ele não é perseguido, ele não é escravizado, e ele mantém. Já o negro, se quisesse manter alguma coisa do seu costume, teve que disfarçar, criar capoeira para manter a sua própria defesa, né? Uma espécie de dança que não poderia ser chamada de luta, foi muito perseguida. Teve que, para poder manter o seu culto, teve que sincretizar a sua fé com o catolicismo para poder manter, né? Senão não podia. E fora os outros conhecimentos históricos que vieram e se perderam. Quanto conhecimento, quanta cultura se perdeu em função disso, né? Em função dessa perseguição. Aí vai um italiano, vamos supor aí, há 100 anos atrás, um italiano procura trabalho numa fazenda. Quando acabou a escravidão, né? A escravidão acabou, porque não foi por causa da princesa Isabel, esqueça isso, foi por causa da resistência. O Brasil foi o último país a absolver a escravatura e só absolveu por causa da resistência. Aqui na América Latina foi o último e só absolveu por causa da extrema resistência. Vamos pensar aí 150 anos atrás, logo que foi absolvido a escravidão, começou um grande fluxo de imigração de italianos e outros para o Brasil, porque os fazendeiros não queriam dar emprego aos negros, em função de uma certa espécie de vingança, né, que tinha que continuar.